Então você vê, por exemplo, o Vladimir Putin ajudou o Trump nas eleições americanas, né? Isso saiu, foi noticiado, a CIA comprovou isso. Só que abafaram o caso. Quer dizer, mesmo comprovando, o Serviço de Inteligência comprovando, não vamos falar sobre isso. Abafaram o caso. Então eles têm uma aliança, tem uma parceria ali, né? E, claro, o Trump ele fez o que ele tinha que fazer no cenário político dele. Curiosamente, ele foi o 45º presidente norte-americano, né? Isso dentro da numerologia, tal, né? Do ocultismo, tal. Tem uma simbologia muito grande, né? Porque a soma desses números resulta em 9, que seria o número das pedras que Lúcifer recebeu de Deus. E ele é o 45º presidente norte-americano. Você vê na nota de $1, novos ordens seclórium, nova ordem mundial. E então já tinha uma ideia de estabelecer uma nova ordem mundial há muito tempo atrás, desde quando, já há séculos atrás, antes, desde o ano 1700 já estamos planejando isso. O Trump, ele acaba fazendo uma coisa muito interessante, dentre muitas outras coisas que ele fez, pensando uma, ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém. Né? Isso tem um significado muito proeminente, né? Assim, tanto para o mundo espiritual quanto para o mundo físico, geopolítico e tudo mais, né? E até aproveitando, falando da eleição, tá? Puxando um gancho no outro, emendando qualquer coisa, fala demais, você me interrompe. Não, aí, pelo amor de Deus, gente, que eu ouvi. Né? A Copa que nós estamos pegando, a Copa do Catar. Né? Primeiro, o Catar, é estranho uma Copa no Catar, porque o Catar financia o Hamas, financia a Hezbollah, são grupos terroristas contra Israel. Né? E aí você faz uma Copa lá. É uma Copa curta, né? As Copas eram mais longas, é uma Copa curta. Né? Isso já estava planejado exatamente para as eleições brasileiras. Né? Então, quer dizer, não foi coincidência que tem Copa no momento que a possível eleição brasileira poderia tumultuar, poderia ter um tumulto nessa eleição. Aconteceu no momento exato das eleições, para distrair. E você sabia que a FIFA, ela tem uma plataforma, está em teste, né? FIFA Play, alguma coisa assim, Play Plus, alguma coisa assim. FIFA Play, acho que chama, alguma né? coisa assim. Ela está fazendo um teste nessa plataforma, né? Que você tem acesso pela internet. E adivinha qual é o local que eles escolheram do planeta, né? Para fazer o teste. Só o Brasil tem acesso a isso. Todos os jogos podem ver pela internet, pela essa FIFA. Só o Brasil consegue? Só o Brasil, sem pagar nada. Você tem que tentar na Itália, na Austrália, nos Estados Unidos, Canadá, não tem acesso. O Brasil foi eleito, né, para fazer um experimento, um teste. Então abriram, né, para a gente é uma cortina de fumaça, né? Claro. Né? E se você vê a pressa de tudo isso, né, muito rapidamente, Foi né? em seguida, né? Que dia que saiu o resultado das eleições? Aí teve feriado. Sim. Eles aproveitaram muita coisa, né? Que ele teve o resultado das eleições, depois no meio do feriado, dia 15 de novembro, né, todo mundo preocupado, né? Próximo da Copa, meio feriadão, né, que acontece, vai toda a galera do STF, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal Superior Eleitoral, se reúne em Nova York, né, e para discutir temas como censura, como controles, né, economia, na surdina, né, saiu uma noticiazinha aqui, outra ali e tal, né, e o Lula foi bem protegido também, né, o Alexandre de Moraes protegeu ele, não deixou, está antecipando até a data, né, de reconhecimento das urnas, tudo, e deixou bem claro, quem falar contra vai ser tratado como criminoso. Então reconheceu ele como candidato eleito legitimamente, né. E você acha que isso, em teoria, não foi real, né? Assim, teve evidências, né? Saíram muitas notícias pela mídia aí. A própria CIA chegou a falar sobre isso e pronunciar. Tem imagem em algum lugar aí, né? A própria CIA se pronunciou a respeito, falando que sim, que houve. Eles sabem que houve uma interferência, porque nesse sistema digital é muito fácil você manipular, né? Por isso os Estados Unidos, que mandou foguete para a Lua, usa papel, né? E mesmo no papel eles conseguem mexer, né? Conseguem fraudar. E teve muita urna destruída também, né? Quebrada e tal. Então, e ele ganhou assim com uma margem muito grande, né? Ele foi, saiu uma matéria, né, acho que pela CNN até, ele foi o presidente mais votado. Mais votado de todos os anteriores, né? Então é recordista. E assim que ele assume, ele já é convidado para ir para o COP27, lá no Egito, para falar sobre clima, onde está o Al Gore presente, né? Que foi o precursor dessa ideia do aquecimento global, que hoje vai ser base para o grande reset, né? De um plano majoritário, né? De controle global, né? De controle da população. Quem propõe isso é o Klaus, né? Que é o cara que é o top das galáxias lá no Fórum Econômico Mundial. Né? E o Lula é muito próximo dele.
né? É próximo do Putin também. O Putin torceu por ele, né? Então, da mesma maneira que ele ajudou lá, quem sabe pode ter ajudado o carro também, né? Então, tem muita influência externa aí também. Macron parabenizou. Então, você vê, ele está muito bem cercado ali de pessoas que protegem, né? E talvez desse grupo de controle maior, né? Porque o Brasil, de uma certa forma, a gente acaba sendo dependente, né? Desses países de primeiro mundo. A gente Sim. acaba sendo serviçais deles para que eles consigam se manter, né, nesse primeiro mundo. Então, você acha que vem desse grupo? Esse grupo, o que é exatamente, você acha? Esse grupo é um grupo de controle, eles precisam diminuir a população mundial, né? Isso já estava desde lembra aquela coisa das pedras da Geórgia, que era considerado Stonehenge americano, né? E explodiram o negócio, né? Explodiu o negócio lá e a câmera filmou, né, a coisa explodindo, mas não filmou quem instalou as bombas, né? E sempre foi um mistério porque ficou 40 anos aquelas pedras lá. Ninguém sabe quem foi o empresário que fez, qual foi a empreiteira que construiu, ninguém sabia nada, sigilo absoluto. E dentre as coisas que estavam descritas nas pedras da Geórgia, estava descrito que tinha que reduzir a população mundial para 500 milhões de pessoas, ou seja, 2 vezes e meia a população do Brasil. Somos quase 8 bilhões, é muita gente, vai faltar comida. Já estão falando de crise alimentar, de colapso financeiro, tudo para 2023. Né? Eu já tinha falado sobre isso até mesmo numa série. Calendário Secreto 2023. Eu falo melhor dentro do grupo interno, né? No Hotmart, que mais não tem tanta censura. Mas tem muita coisa acontecendo, tudo combinando para 2023, né? Então, eles têm um planejamento, esses donos do mundo, digamos, eles têm um planejamento para controlar, né? E o Grande Reset, ele vem resgatando aquela ideia do Al Gore, que começou em 2006, né? Lançando sobre aquecimento global, tanto é que ele foi laureado com o Prêmio Nobel em 2007, pelo livro dele. E depois não se falou mais em aquecimento global. Parou. Morcegou um negócio, porque muitos geofísicos falaram que não, isso aí é balela, porque os oceanos refrigeram o planeta, tem muito mais água do que terra no planeta. Né? E falaram isso abertamente. E, de repente, resgataram essa ideia, acho que foi em 2020, resgataram essa ideia no Fórum Econômico Mundial, e foi proposto esse grande reset. Né? E parece algo muito bom.